Estamos de volta com o programa Ciência e Espiritualidade, hoje falando sobre curas e tratamentos naturais. Estou com Joeli Pucci, farmacêutica e bioquímica. Joeli, a gente falou bastante, né, sobre os alimentos naturais, os benefícios, né, da fitoterapia, né, de vários tipos de chá. Espiritualmente falando, esse tipo de tratamento é mais suave para o nosso espírito? Sem dúvida, Giovana, é muito bacana, principalmente a homeopatia, né? Dr. Hahnemann já tinha as conexões dele no aspecto dos medicamentos dinamizados, fluidificados, né? Usando como princípio a água, que é muito da nossa filosofia espiritual, né? As águas fluidificadas, essa ideia de acrescentar os medicamentos para curar a alma também. A acupuntura mexe exclusivamente com todo o sistema energético do corpo. É uma medicina mais suave e você leva o paciente mais rápido para a cura, porque você equilibra o todo dele. A homeopatia, a mesma coisa, né? As pessoas voltam a dizer, acham que ela é bobinha, que ela não serve para nada. Pelo contrário, ela mexe na energia vital. E nós sabemos que a nossa energia vital está concentrada no nosso arcabouço espiritual, sem dúvida alguma. Então, é muito bem, assim, quista, né? E eu acho que é um dos trabalhos que nós deveríamos ir saindo dos processos alopáticos, ir migrando cada vez mais para o mais natural possível, que agrida menos o corpo e que leve você mais rápido para a cura. Esses são os princípios. Um outro ponto, né, falando sobre o nosso espírito, a gente sabe que algumas pessoas criticam, né, a homeopatia, a fitoterapia, por acharem um pouco mais lentas. Mas também o espírito não adoece de uma hora para outra, é um processo lento do adoecimento. Sem dúvida. Nós, homeopatas, né, nós entendemos que a doença, ela começa de dentro para fora, né? E infelizmente, o trabalho tradicional, a crença popular é que começa de fora para dentro. É o contrário. Então, começa de dentro para fora, ou seja, sua alma começa a adoecer frente a algum conflito que você esteja vivenciando, alguma emoção mal resolvida, né? Algum sapo que você teve que engolir, alguma coisa que desequilibrou teu corpo energeticamente, desequilibra o órgão, e aí o órgão começa a sinalizar, né? Então, eu entendo e acredito muito que essas teorias mais simplistas ao ver do homem, mas que são mais complexas ao olhar espiritual, porque ela está mexendo no todo, né? São muito bem inteligentes, são muito bem-vindas e que deveriam ser praticadas com mais veemência. Entendo que as pessoas que criticam, né, é porque estão desinformadas completamente, né? Porque na hora que você começa a ler, começa a estudar, você vê a maravilha que é e o raciocínio lógico que existe em cima de tudo isso. Então, realmente, é desinformação. Aquele que critica, né, é aquele que não conhece nada sobre o assunto e que, no fundo, tem medo que aquele assunto desmistifique coisas suas internas. Então, ele já repõe ali, ele já se contrapõe. Então, se você é adepto ou ainda não é adepto desse trabalho, leia mais, converse mais, que com certeza seu espírito vai se beneficiar muito mais. A própria doutrina já fala, né, não julgue, né, não julgueis, né, então também não caracterizar, não estigmatizar esse tipo de tratamento, Exatamente, né? exatamente, Giovana. Bom, Joeli, eu agradeço muito a sua vinda aqui ao Ciência e Espiritualidade para falar sobre curas e tratamentos naturais. Você que está em casa, já sabe, mande para nós o seu comentário, a sua sugestão ou a sua dúvida. O nosso e-mail é cienciaespiritualidade@tvmundomaior.com.br. Décio, e você, o que acha dos tratamentos naturais para o espírito? A visão que eu fiz ao acompanhar a entrevista da Jocely é a seguinte: vocês lembram daquelas balanças antigas que tinham 2 pratos, né? Então, o comerciante ele ia pesar o produto, ele colocava num prato o produto, no outro prato ele ia colocando os pezinhos até que a balança se equilibrasse e ele sabia quanto tinha de peso, era equivalente ao peso do produto, né? A nossa saúde é um equilíbrio e a gente tem até um nome para isso em fisiologia, chama homeostase. Então, para eu manter a homeostase, eu preciso manter a balança equilibrada. Quanto menos eu mexer na balança, mais fácil eu mantenho o equilíbrio.
Então, se eu coloquei um pouquinho de peso de um prato, eu preciso colocar um pouquinho de peso no outro prato. Então, quanto mais objetivo, quanto menos eu interferir no mecanismo, melhor. E o nosso organismo, assim como nossa constituição de uma maneira geral, levando em consideração a alma, o perispírito e o corpo físico, são extremamente complexos. Então, eu acho que esse é o grande problema de terapêuticas mais complexas e acho que a terapia alopática ela tem essa dificuldade, né? Em que eu provoco uma interferência que vai muito além do problema. Né? Então, na medida em que eu estou dando uma medicação, uma substância química com um determinado objetivo, essa substância química ela age ali onde eu pedi, onde eu quero, onde eu desejo. Mas ela vai agir também em outros sítios, de maneira a interferir também em coisas que eu não queria mudar. Então, a balança vai perder o equilíbrio, eu vou ter mais dificuldade de achar. Então, é assim que eu vejo. As terapêuticas naturais, elas têm como objetivo a simplicidade e, principalmente, interferir o mínimo possível dentro daqueles elementos, né? Para que o equilíbrio da balança seja perdido o mínimo possível, que eu tenha menos dificuldades para voltar para o equilíbrio entre os dois pratos, né? E, nesse sentido, se você começa a regredir que eu digo voltar mais para perto da causa do que do efeito, você vai ter cada vez mais bons resultados. Então, se eu ajo muito na parte biológica e física, que é a parte final do processo, eu vou mexer em um monte de coisa. Quanto mais eu vou voltando com as terapias energéticas, né, vibracionais, e até na origem do problema, que é sempre uma questão de sentimento, que está relacionada com a alma, então eu vou estar sendo cada vez mais objetivo, eu vou mais no ponto que está desequilibrado, eu consigo reequilibrar de maneira mais rápida, com o mínimo de consequências possíveis. É assim que eu vejo essa situação, é assim que eu vejo essa questão. Então, quanto mais moderna for a abordagem, mais voltada à questão espiritual ela vai estar. Né? Essa é a minha opinião. Então, quando a gente tem hoje uma série de recursos que são chamados hoje pela medicina de complementares, então, esses recursos eles estão fazendo uma sinergia, né? Estão agindo de uma maneira sinérgica, junto, e não um combatendo o outro. Então, existem algumas situações em que você precisa de uma intervenção mais grosseira, mais violenta, mais forte, em que a alopatia vai se impor. Em algumas situações, eu não preciso dessa violência, ela é indesejada, inclusive. Então, eu vou lançar mão de outras terapias que vão voltando, né? Vão se voltando cada vez mais para a origem do problema. E acho que a grande terapêutica mesmo, que vai resolver todos os nossos problemas, é o Evangelho. Porque o Evangelho, a interferência do Evangelho é diretamente sobre a alma. A interferência do Evangelho é a colocação de conceitos, de formas de ver o mundo e as coisas que estão ao redor e a si mesmos, uma forma saudável e real. E isso daí, no dia em que a gente encontrar essa realidade, o dia que a gente conseguir estar em harmonia com essas verdades, a gente nem vai precisar mais de corpo físico, né? A gente vai estar numa situação em que a nossa alma não precisará mais de reencarnações, porque terá aprendido tudo que é para ser aprendido com a matéria. Bom, eu espero que vocês tenham gostado do nosso programa, da entrevista, da reflexão, e espero estar junto com vocês no próximo Ciência e Espiritualidade. Até lá!